Um dos desafios do mundo corporativo é melhorar na comunicação, em especial a comunicação entre seus colaboradores. Hoje, quem domina essa competência tem grandes chances de ter uma carreira bem-sucedida. Aqui no estúdio eu falo sobre o assunto com a jornalista Jaceline Dourado, que é especialista em assessoria de comunicação e mídias digitais e que atua, inclusive, como analista de comunicação aqui na capital. Bom dia, Jaceline, prazer tê-la aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, vamos falar sobre comunicação e a gente vai pontuar essa conversa com alguns tópicos. Vamos ao primeiro tópico? Vamos lá. Nosso primeiro tópico trata exatamente do seguinte: o que importa é o que você diz ou o que o outro ouve? Adalberto, geralmente a gente fala muito que na comunicação o importante não é o que você quis dizer, é o que o outro captou. Então aí a gente precisa ter um cuidado com os ruídos de comunicação e como a gente vai se comportar, porque assim, a gente se comunica de diversas formas. Comunicação verbal, não verbal, a forma como eu me visto, como eu falo com as pessoas, como eu me comporto ali naquele ambiente de trabalho. Então, eu tenho que ter cuidado, não é só dizer, eu falei, mas será que o outro entendeu realmente? E aí a gente tem que usar as ferramentas corretas para passar aquela mensagem que a gente Em geral também não ter aquela desculpa, ou às vezes a tendência é colocar a culpa no outro, quer dizer, quando você não é entendido, você geralmente não para fazer o meia-culpa e fala, não, eu não me comuniquei bem. Você fala, esse cara não entende, essas pessoas não entendem o que eu falo. É geralmente assim? Geralmente é isso, a pessoa procura uma desculpa e diz, mas eu falei, foi ele que não entendeu. Não é bem assim, a gente precisa ser assertivo na comunicação e entender que aquela mensagem ela foi passada da maneira correta. Por isso que existem formas de se comunicar, né? Você pode mandar um e-mail, pode falar pessoalmente, então tem que saber usar o bom senso e entender qual é a melhor forma de fazer aquela mensagem chegar corretamente. Então ficar no meio do caminho ali, né? Vamos a mais um tópico? É preciso ficar atento a essas questões. Ainda falando de comunicação, a escolha do canal correto. Você falou, posso mandar um e-mail, posso mandar uma mensagem, enfim. Mas, às vezes, nem sempre, por exemplo, só para citar o exemplo, o e-mail é a melhor forma de comunicar algo. Às vezes é algo que é urgente, precisa ser resolvido agora. E nem mesmo a gente está falando da tecnologia hoje, o WhatsApp, né? Tem gente que acha que mandou uma mensagem no WhatsApp, pronto, está resolvido, já fiz minha parte. Esse é um dos principais problemas que a gente vive hoje, porque todo mundo vive nesse mundo de o mais rápido, o mais ágil, eu preciso mandar uma mensagem, às vezes diz assim, eu já mandei, eu já falei com a pessoa. Falou? Falou de que forma? Mandei uma mensagem, às vezes ela nem olhou a mensagem no WhatsApp, mas ela acha que já se comunicou. Então, assim, é preciso entender, usar o bom senso, como sempre, e entender qual é a finalidade daquela comunicação. É urgente? Qual é o público que eu estou me comunicando? Eu vou mandar um WhatsApp para o presidente da empresa? Depende, você tem alguma certa aproximação com ele? O assunto é para ser tratado informalmente ou é algo que tem que formalizar? Às vezes é preciso formalizar por e-mail, copiar as pessoas corretas e às vezes, Adalberto, ainda tem umas situações em que as pessoas copiam todo mundo numa cobrança ou mandam um e-mail e acaba expondo uma coisa que é desnecessária. Então, precisa saber utilizar o canal correto. Às vezes é preciso ir lá, colocar a mão no ombro da pessoa, conversar e se comunicar pessoalmente, para evitar que seja truncada a informação. Evitar os ruídos, né? Vamos a mais um ponto da nossa conversa aqui hoje sobre comunicação e como melhorar essa comunicação. Mais um aspecto aí, não fale desnecessariamente. Às vezes acontece muito isso, né? E hoje em dia as pessoas não têm, na verdade, o tempo, né? É sempre tudo muito corrido, tudo para ontem. E às vezes é possível resumir, ser mais objetivo, mas você pega um colaborador, um funcionário que às vezes quer contar a história inteira de uma situação, o contexto da situação, quando às vezes não é essa a necessidade, né? Esse é um dos grandes desafios da comunicação também, é a gente saber utilizar o tempo que se tem e falar a mensagem necessária. Às vezes a pessoa fala demais, ela quer estender muito uma situação e acaba causando outros problemas. Então, o melhor mesmo é você se posicionar, entender qual é o tempo que você tem ali, qual é o tempo que aquela pessoa tem e falar o que é necessário, falar o que é cabível naquele contexto. Vamos a mais um tópico da nossa conversa aqui sobre comunicação. Vamos falar agora sobre a escuta ativa. Ouvir e escutar é a mesma coisa, Jaceline? Olha, quando a gente fala de escuta ativa, Adalberto, um dos principais fundamentos da comunicação é também saber ouvir. Porque às vezes a pessoa tem a necessidade tão grande de falar, e ela não consegue abrir os seus ouvidos para entender a necessidade do outro. E muitas vezes a gente vive uma situação em que todo mundo é muito escravo do tempo. Então a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não dando atenção para o outro. O outro, a gente está falando e acredita que o outro está ouvindo, mas ele está só fisicamente ali, mas o seu pensamento está em outro lugar. Então, às vezes, a gente precisa praticar muito bem essa escuta, parar um pouquinho, dar atenção, ouvir, para depois complementar um raciocínio e falar.
Então, hoje as pessoas se atropelam muito nessa questão do não saber ouvir. E é um problema muito grande. Problema sério nas empresas. Um outro tópico para a gente falar sobre comunicação é esse que você vai ver agora. Olha só, evitar reuniões intermináveis. Tem aquela reunião que quando começa você já fica cansado, porque você já imagina que ela não houve planejamento, não se tem uma pauta definida, e aí o tempo vai embora e a paciência também, né? Esse é um dos grandes problemas para quem trabalha em empresas grandes, né? Tudo quer fazer uma reunião. Tem coisas que realmente precisam ser pontuadas presencialmente, que as pessoas precisam estar juntas para fazer acompanhar as ideias ou gerar ali uma solução para alguma coisa. Mas será que tudo realmente é preciso marcar uma reunião presencial e passar uma manhã inteira? Todo mundo tem sua agenda apertada, as pessoas têm pouco tempo. E outra coisa importante de pontuar nesse tópico, Adalberto, é também sobre a enxurrada de e-mails, às vezes, que a gente manda. No ambiente corporativo tem gente que manda e-mail para tudo e copia aquela pessoa em todos os e-mails. Será que é preciso? Então tem que ter realmente muito equilíbrio. Esse é o princípio de tudo, equilíbrio. Saber pontuar e ver as reais necessidades. É reunião presencial, por telefone resolve, ou vai lá na mesa da pessoa e resolve de alguma forma, para não exagerar, né? Tem que ter esse ponto de equilíbrio. Tem empresa que faz reunião para definir como vai ser a próxima reunião. Demais, acontece muito. O ideal é que você se planeje corretamente, principalmente consigo, né? Faça seu planejamento individual e depois verifique quais são os atores que precisam participar daquela situação para solucionar e, de fato, marcar uma reunião quando for necessária. Excelente, obrigado pela entrevista aqui, pelas dicas aí para os nossos telespectadores do nosso quadro Trabalho e Emprego. Viu? Eu que agradeço, obrigada.